Vamos voltar a falar um pouquinho mais do Verdão. Chamo novamente o Rogério Scarione para falar justamente do protesto, que tem novas informações, Rogério. TT, então, após ali a notícia que nós demos a respeito do suposto protesto que aconteceria na tarde de hoje no CT da Graciosa, algumas pessoas ligadas à torcida Império Alviverde entraram em contato comigo, né, após essa notícia e desmentiram, falaram que não ocorrerá nenhum tipo de protesto na tarde de hoje. Eu também procurei uma pessoa do Coritiba, um funcionário que ele faz essa intermediação entre o clube e torcidas organizadas, além de outros setores da torcida, e ele também já havia conversado com membros da torcida Império Alviverde. Ele negou também essa questão, falou que conversou e que eles realmente afirmaram que não irão estar presentes no treinamento do time hoje. E aí perguntei também sobre essa questão da segurança terceirizada, se realmente procedia a informação de que o Coritiba havia contratado uma empresa para que reforçasse a segurança do CT da Graciosa na tarde de hoje. Isso ele me confirmou. Então existiu realmente uma conversa interna, né, dentro da diretoria, dentro de setores ali do Coritiba, que poderia ter realmente esse protesto na tarde de hoje, tanto é que eles acabaram por reforçar a segurança dos jogadores e dos funcionários. Então, deixando bem claro, torcida Império Alviverde garante que não fará protestos na tarde de hoje no CT. Tá aí. E sobre o time, Rogério, questão do esquema tático, a nossa enquete está no ar, torcida com 91% dos votos pedindo o Marcelino Moreno como titular. Bom, Tete, o Antônio Carlos Zago, ele dá início hoje a uma semana cheia de trabalhos, né? Ele novamente vai conseguir ter um tempo para poder preparar a sua equipe visando a partida contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. Então, o Zago terá 4 dias para preparar o time, terá novamente um tempo maior de treinamentos, vai poder ter um contato um pouco maior com os atletas, com o elenco. Ele que admitiu que durante esses 5 jogos que ele e sua comissão já estão no Coritiba, ele tem usado para fazer alguns ajustes, para testar alguns jogadores, para conhecer melhor o elenco. O caso, acho que mais emblemático para a torcida do Coritiba é exatamente essa questão do Marcelino Moreno, né? Ele que acabou ficando de fora dos primeiros jogos. Na partida contra o São Paulo, por exemplo, ele sequer foi para o aquecimento, mesmo com a torcida ali pedindo bastante pelo jogador. O Antônio Carlos Zago em nenhum momento cogitou que o atleta pudesse entrar em campo para ajudar o Coritiba naquele jogo. Contra o Bahia, ganhou seus primeiros minutos, entrou ali próximo aos 40 do segundo tempo, já com o Coritiba perdendo por 3-1, pouco pôde fazer, mas já foi dando mostras ali de que o Zago poderia utilizar um pouco mais o jogador. Na partida contra o Vasco, aí sim, aí ele teve um tempo maior para poder mostrar o seu futebol, entrou aos 19 minutos e realmente mudou o panorama da partida. O Coritiba teve uma cara diferente a partir dessa entrada do Marcelino Moreno, ele que conseguiu ali também convencer o seu treinador de que pode ser útil para o time, pode ser titular dessa equipe, tanto é que recebeu no último domingo a oportunidade de estar começando um jogo, e acho que foi muito bem. O próprio Zago acabou falando sobre ele na entrevista coletiva, acabou elogiando o jogador que marcou um gol, fez uma partida muito interessante, né? Realmente convenceu. Acho que o Marcelino Moreno, ele conseguiu mostrar para o Antônio Carlos Zago que as suas credenciais e que ele sim pode ajudar nesse time do Coritiba, nessa tentativa de reconstrução do treinador. O treinador que vem fazendo várias mudanças na equipe todos os jogos. O Zago ele ainda não conseguiu repetir o time do Coritiba de um jogo para o outro. Aliás, nessa temporada, tanto com o Zago como com o Antônio Oliveira, o Coritiba sequer conseguiu repetir o time 2 vezes em algum momento durante o ano. 2023 tem sido um ano muito difícil para o Coritiba. O time acaba lidando com muitas lesões, por exemplo. O Zago, durante essa semana, ele vai saber se ele vai poder contar com os retornos do Kusevich, né, que é um zagueiro que veio com ali a responsabilidade de ser um titular absoluto dessa equipe. O Júnior Urso, que também chegou com ali um peso de ser uma grande contratação, de ser um jogador experiente que pudesse ajudar, mas até o momento não conseguiu ter sequência também na temporada. Ele já sofre
com 2 lesões, a primeira delas ele com apenas 45 minutos em campo. Lá na primeira partida do Coritiba, diante do Arucó, o Júnior Urso se machucou, acabou deixando o time no intervalo e ficou cerca de quase 3 meses fora de combate. Agora ele retorna, faz algumas partidas e acaba se lesionando novamente, né? Nas últimas rodadas foi ausência nesse time do Coritiba. Tem também o Thiago Dombrowski, que foi estrear profissionalmente contra o Vasco da Gama, fez uma boa partida, é verdade, começou um pouco nervoso, né? Dando alguns chutões e tudo mais, mas durante a partida ele foi entrando no jogo, foi deixando esse nervosismo um pouco de lado e realmente estava fazendo uma partida muito convincente. O problema é que o Thiagão ele tinha acabado de voltar de lesão, então ele estava numa semana de ter sido liberado pelo departamento médico, e aí, por conta dos desfalques, ele acabou recebendo a oportunidade, foi titular e deixou uma boa impressão para o torcedor, só que ele já esteve ausente já na partida seguinte, que foi diante do Atlético Paranaense. Então existe também ali uma expectativa do retorno desse jogador, que pode ser um reforço para esse time do Zago. Então o Zago tem feito alguns ajustes na equipe, tem feito alguns testes. Há 2 rodadas atrás ele atuava num sistema de jogo, né? Ele atuava num 3-4-3, aí acabou colocando o Bosquilha no time, dando um pouco mais de movimentação no meio campo, um pouco mais de criatividade. Na última partida ele entrou com o Moreno e o Zago também falou, né, exatamente sobre essa questão do esquema tático, né, que muita gente enxerga no 3-5-2, ele talvez veja de uma forma um pouco diferente, ele que acaba citando, por exemplo, que ele enxerga ali um 5-4-1. Vamos escutar o que o Zago falou a respeito do esquema tático do Coritiba. Isso, é um 5-4-1, né? E aí a gente fica sempre na pendência de que os laterais cheguem sempre um pouco mais, né? Só que eles vão chegar a partir do momento que a gente construa também a bola por dentro para poder chegar nos laterais na linha de fundo, né? Perto da área do adversário. Isso aconteceu muito pouco hoje, acredito que no primeiro tempo conseguimos chegar mais com o Jamerson pelo lado esquerdo. No segundo tempo não chegamos muito, né? Até porque a gente não teve tanta a posse de bola, mas assim, a gente vem trabalhando, a gente vem procurando dar uma outra cara, dar um outro espírito para os jogadores, para que a gente possa sair dessa situação, né? Dessa situação incômoda que estamos atravessando. Tá aí, palavras do técnico Antônio Carlos Zago, que vive aí na expectativa de poder ter o retorno de alguns dos seus jogadores, né, que são considerados importantes para o elenco do Coritiba e que também vai buscando fazer alguns ajustes. Ele que tem ali agora 4 sessões de treino, começando por hoje, né, o Coritiba que folgou no dia de ontem, acaba se reapresentando hoje à tarde, e aí o Zago começa a buscar. Ele que também tem testado outras alternativas na equipe. Por exemplo, o Natanael, jogador que vinha sendo titular durante toda a temporada, acabou perdendo a posição na última partida. O Marcos Vinícius foi uma das surpresas para o Clássico Atletiba, mas o Zago ele não tira, né, de consideração, vamos dizer assim, a hipótese de continuar mexendo nesse time do Coritiba, buscando aí a formação ideal. A pergunta aqui do nosso ouvinte Otávio Furoni, Rogério, o Kusevich volta? Tem possibilidade dele voltar para o jogo do próximo sábado? Então, o Kusevich, na semana passada, acabou sendo desfalque nas partidas do Coritiba, passou por uma reavaliação pelo departamento médico e já havia sido diagnosticado que ele não jogaria contra o Atlético Paranaense. Durante a semana agora, ele que teve uma lesão no músculo adutor da coxa, ele será reavaliado também, ele já está fazendo tratamentos e, claro, existe um pedido especial da comissão técnica para que o clube trate com extremo cuidado desse jogador, né? Principalmente pensando na sequência da temporada. O Kusevich que chegou para ser titular e talvez ali seja a peça mais qualificada de todo o sistema defensivo do Coritiba. Então, nós vamos saber durante a semana se o Kusevich reúne condições de poder retornar e já está à disposição do Zago para essa partida contra o Atlético Mineiro. Janaína Castilho. Eu acho que, na verdade, assim, o Zago até falou que não é o esquema preferido dele, né, em determinada entrevista, mas não dá muito para entender, porque não é
o setor em que o Coritiba tem jogadores suficientes para trazer variações e opções para ele, né? A gente viu no Atletiba uma zaga muito lenta. No Bolívar ele usava, né, 3 zagueiros, mas no Bragantino ele usava um outro esquema, 4-3-3. Então, por que, já que está fazendo tantos testes, né, não faz um teste com a formação que o Coritiba vinha utilizando, mais próxima do que vinha utilizando com o Antônio Oliveira, né? Porque são tantas mudanças que o Coritiba vem passando que às vezes o que precisa é justamente vencer, mesmo que seja de forma simples, não precisa fazer um futebol super encantador, né? Eu acho que o que o Coritiba precisa nesse momento é de um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, um pouco mais de sequência, porque ele atua nesse sistema com uma linha de 5 quando o Coritiba se defende, mas os laterais não conseguem avançar da forma como ele gostaria, né? Porque a gente tem o Jamerson ali que voltou agora, né? Lembrando, não estava também machucado, os problemas de lesões do Coritiba muito frequentes, e ele tem essa característica de ser um jogador que chega muito ao ataque, mas o lado direito é quase inoperante nesse sentido, né? Então ele não consegue aplicar a metodologia dele puramente, né? Então não vejo assim evolução nessa questão da parte defensiva do Coritiba, e também vejo muitos problemas no meio-campo em relação à criação, de ser um time mais criativo, de ter mais ideias, de poder surpreender mais os adversários. O lado esquerdo a gente sabe que tá muito mais bem municiado, né? Principalmente agora com essa dupla Jamerson e Marcelino Moreno, do que o lado direito. Por exemplo, o Coritiba contra o Vasco teve Bosquilha e Natanael. O Natanael tá muito bem defensivamente nos últimos jogos, só que ofensivamente Natanael tem sido nulo. E o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius pior. Não foi bem no clássico, né? Ainda estreou numa fogueiraça danada, né? Então, assim, o Zaga em momento algum trocou pro 3-5-2 quando ele colocou o Bosquilha, porque ele colocou o Bosquilha aberto pelo lado direito, né? Ele fala 5-4-1, mas 5-4-1 é só uma fase defensiva. Porque é natural. Quando você vai defender, você vai fechar os laterais. Você não vai deixar os laterais parados que nem bobo no meio de campo e defender 3 zagueiros contra o resto do time dos caras, né? Então, é o que eu falei, cara. Eu voltaria a tentar 4-3-3, 4-2-3-1, no caso que era que ele utilizava no Bragantino, que é só uma variação do 4-3-3 também, mas uma coisa bem básica: 2 zagueiros, 2 laterais, um primeiro volante, um segundo volante, um meia de armação que pode ser o Bosquilha, o Moreno pela esquerda, o Caio pela direita, o Zé Roberto como centroavante. Seria muito mais fácil. Ele se deu bem assim. Até no Bragantino ele tinha um jogador parecido com o Marcelino Moreno em características, né, que era o meia de armação, que era o Claudinho, né? O Claudinho é muito bom driblador, o Claudinho caía pelos 2 lados do campo, né? Ele não ficava preso no meio, coisa que talvez o Bosquilha vai ficar um pouquinho mais preso. Só que eu não concordo com você colocar o Bosquilha e abrir ele por um dos lados do campo e deixar ele lá, como foi Coxa e Vasco, como ele entrou no Atletiba, né? Isso me incomoda. Eu acho que você perde um atleta. Você colocar o Bosquilha pra acompanhar a lateral, pelo amor de Deus, pô. Que não é a dele, né? Não é a dele, sabe? Isso incomoda um pouco. Eu acho que respeitar mais as características, ao invés de fazer muitas adaptações, para esse momento do Coritiba, que é um momento de crise, né? Eu acho que é o mais adequado, porque eu vejo mais esse problema do meio para trás, né? Porque lá na frente os jogadores vêm se encaixando melhor, né? Tanto o Zé Roberto, o Robson mesmo, que entrou no Atletiba, são jogadores que vêm fazendo gols, vêm dando assistências, vêm conseguindo segurar mais a bola. Então, eu acho que defensivamente o Coritiba precisa corrigir esses problemas, porque senão vai ficar difícil de fazer essa vitória chegar, né? Já são 3 meses.